A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em sétimo lugar, o discípulo de Cristo deve tomar cuidado com o medo aterrorizante, para que a adversidade não possa demolir a sua fé em Deus. Vamos ver o 18 e 19? Leamos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Gente, o medo aterrorizante, porque medo não é ruim em si, o medo aterrorizante sim. Foi por isso que os irmãos não entraram na terra prometida com medo dos gigantes. Eles olharam para os gigantes, mas não olharam para Deus. Olhai para mim e sede salvos, todos moradores da terra, diz o Senhor. Vença o medo aterrorizante, revelando ao Senhor o temor do seu coração. Está com medo? Está apavorado? Fala com Deus. Fala com Deus do seu medo. Revele o seu medo ao Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor. Abra seu coração ao Senhor. Senhor, estou com medo. Diz o texto sagrado em segundo livro das Crônicas 20, quando o rei Josafá soube que vinham 3 exércitos contra ele, ele diz que ele teve medo. Mas ele não foi um medo paralisante, foi um medo para levá-lo a jejuar e orar. Ele foi orar: Senhor, não temos condições de vencer esse povo. Não, o exército dele é muito superior ao nosso. E eles então buscaram o Senhor. O medo, irmãos, se alimenta da mentira. Se confrontarmos com as verdades eternas e imutáveis, encontradas na palavra de Deus, vamos derrubar o medo. Meus irmãos, o medo diz que a adversidade é forte, é indestrutível. Isso não é verdade. Indestrutível é Deus. Poderoso é Deus. Nosso Deus vivo e verdadeiro. Então não creia na mentira. Não creia na mentira. Só o Senhor é Deus. Aconselhe-se com crentes experimentados, para eles te fazer lembrar dos conselhos da palavra do Senhor, para que você vença seus medos. Eu me lembro, irmãos, teve um confronto na igreja de espírito maligno. Olha, depois daquele dia, eu fui aterrorizado com medo de demônio. Eu fiquei com medo de demônio tão sério que eu dizia assim no meu coração: não vou nem orar. Porque se eu orar, ele vai ouvir o que eu estou orando, vai saber que eu estou com medo. Aí é que eu não orava mesmo. Nem orava a Deus com medo de Deus, do demônio saber que eu estava com medo. E um dia eu fui quebrado do coração e disse: eu vou jejuar. E fui jejuar e fui para a igreja. Quando eu chego na porta da igreja, chega um outro irmãozinho, Carlos. Aí a gente conversou: o que é que eu fazia? Eu estou jejuando. Por que você está jejuando? Porque eu estou com medo dos demônios. Os dois chegaram ali naquele momento: estamos com medo dos demônios. E ali então o demônio perdeu, porque a gente buscou a Deus para tirar o medo que nós tínhamos, e nós vencemos no nome do Senhor Jesus. Então, essa experiência de falar com um com o outro vai nos ajudar a vencer esses temores. Se lembre das promessas do Senhor, porque elas têm o poder de neutralizar os temores do nosso coração. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, de todos, seja qual for. Busca ao Senhor e Ele te livra de todos os seus temores.
Medite na palavra de Deus para ficar imunizado contra o medo paralisante. Aproveite a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, se fortaleça. A presença do medo que drena nossas energias e nos deixa abatidos é sinal de incredulidade. Quando os discípulos ficaram apavorados na tempestade, Jesus se dirigiu para eles e Marcos disse: por que vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Foi essa censura que o Senhor profetizou contra eles, falou contra eles naquele momento. Então, meus irmãos, esse medo é uma fé fraca que está precisando ser nutrida com a palavra do Senhor. Persevere lutando contra o medo, usando a palavra de Deus, e ele será derrotado. Quem sofreu de pânico sabe que uma das coisas que o pânico tem é medo. Medo de morrer, medo de cair. Aí as doutoras dizem assim: olha, você tem de enfrentar o medo, porque isso nunca vai acontecer. Mas enquanto você estiver fugindo do medo, o medo vai ter vitória sobre a sua vida. Você tem de encarar seus medos. Tenho medo do povo, tenho medo de falar em auditório. Comece a falar num auditório pequeno e cada vez mais o medo vai sendo diminuído na sua vida. Tenha paciência com os fracos na fé, pois o que para você parece claro, mas para o irmão que está debaixo da tentação, a falta de clareza não lhe faz perceber o antídoto contra o medo encontrado na palavra do Senhor. Às vezes a gente se dirige à pessoa: já estou cansado de aconselhar fulano de tal. Gente, ele ainda não compreendeu, ele ainda não entendeu como nós entendemos que o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Então nós devemos tratar com paciência o nosso irmão até que ele vença essa luta que ele está passando. Nós encontramos vários versículos dizendo assim: não temas, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Sim, meus irmãos, não tema a adversidade, não fica com medo dela, ela não vai te vencer, porque Deus é maior do que qualquer adversidade.